Olá, amados, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais um estudo do nosso discipulado a respeito do tema relacionamento aprovado. Estamos falando de casamento, estamos falando também do pré-casamento, né? Onde nós começamos já a tomar as decisões com quem e quando nós vamos entrar nesse relacionamento, amém? Nós tratamos isso no primeiro estudo e hoje nós vamos tratar a respeito dos deveres conjugais encontrados em Efésios capítulo 5. Abra sua Bíblia então em Efésios 5. Antes quero agradecer você que está compartilhando esses vídeos, que está curtindo, que está comentando, ou então está se envolvendo de alguma maneira, mesmo que seja estudando junto comigo, mesmo que sem faltar qualquer discipulado. Muito obrigado mesmo pela sua ajuda em estar contribuindo com dúvidas ou mensagens a respeito de se gostou, se não gostou, enfim. Queridos, muito obrigado mesmo. Que você possa continuar firme e forte até o fim, amém? Do nosso discipulado. Tem alguns temas ainda pela frente. Mas vamos lá, vamos ao que importa. Efésios capítulo 5, então, versículo 22. Espero que você esteja também com seu caderno, essa caneta aí, para anotar qualquer coisa que você achar importante e relevante para a sua vida. Efésios 5, 22 trata dos deveres conjugais. Note, são deveres, obrigações que nós temos que ter da parte de Deus dentro do nosso casamento. E a primeira delas, vamos lá, vejamos. Versículo 22 diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Olha que interessante. Sujeitar-se não significa ser explorada, significa entender que você está debaixo do governo ou da autoridade do seu marido. Você tem a sua opinião ainda, você tem as suas ideias, você tem os seus projetos, você tem os seus planos, os seus propósitos em Deus, nada disso muda. Porém, você deve estar debaixo do governo do seu marido. Isso não é um peso, isso é uma proteção, entenda isso, amém? É um princípio que Deus traz como para que você entenda, mulher, esposa, que você tem a proteção do seu marido. Você tem uma cobertura sobre a sua vida espiritual, sabe? Onde ele está ali realmente, se este for um homem de Deus, estará exercendo isso de maneira plena, mas se não for, ainda assim ele é o seu marido, ele possui uma cobertura sobre a sua vida. Por isso nós voltamos lá, a necessidade de você escolher bem antes de casar, mas também entendendo que se você casou e depois conheceu a Jesus, você pode continuar crendo, orando, Deus pode transformar o seu marido naquele homem que vai exercer autoridade sobre a sua vida de maneira maravilhosa. Mas enfim, o que importa é você entender que, sendo ele já um homem maduro de Deus ou não, você precisa se sujeitar da mesma maneira. Entendendo que você faz isso como ao Senhor. Como é que você se sujeita ao Senhor? O que ele diz para você, você obedece. O que o Senhor expõe para você em sua palavra, você está de acordo, você concorda, você se sujeita a isso? Então, da mesma maneira é com seu marido. Significa que a palavra dele tem um pezinho maior do que a sua, ainda que ele não esteja certo ou que você não ache que ele está certo. Entenda isso, sabe? Entre em acordo, mas sempre priorizando a vontade dele, mesmo que ele esteja errado. Por que eu falo isso? Porque no tempo devido, Deus pegará ele e mostrará para ele que ele está errado. Então ele virá até você e vai reconhecer que você que estava certo. E na próxima vez, ele vai levar mais em consideração ainda a sua palavra, a sua opinião a respeito deste assunto ou de qualquer outro assunto. Amém? Então, esteja sujeita a seu marido. Entenda que ele é o cabeça da mulher. É ele que traz a direção, ele que deve trazer o governo para sua casa e a mulher deve estar sujeita a isso, porque esse é um lugar de proteção para a esposa. Amém? Muitas mulheres, por exemplo, entram em batalhas espirituais, fazem processos de libertação, de cura, fazem um monte de coisa na vida de pessoas, entram nesse meio espiritual forte, realmente de batalhas, de lutas espirituais com demônios mesmo, sem ter essa cobertura, sem estarem sujeitas debaixo da autoridade do marido, e acabam ali tendo batalhas terríveis e às vezes até mesmo sendo derrotadas nessas batalhas espirituais, simplesmente porque elas não estão sujeitas a seus maridos. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma mulher
por exemplo, que é cristã, que é casada, e vai ao cabeleireiro. E lá ela começa a falar mal e mal e mal do seu marido. Isso é testemunho de uma mulher que está sujeita ao seu marido? Não, ela não está sujeita ao seu marido. Uma mulher sujeita ao marido, se ela tiver que dar conta de algo que está passando, de algo que não está de acordo, ela vai procurar uma liderança espiritual que exerce paternidade ou que exerce liderança sobre ela, e ela vai colocar diante dessa pessoa, e apenas diante dessa pessoa, aquilo que ela está passando. Mas ela não sai para ir criticando, sabe, ou condenando o seu marido para ninguém, porque isso não é um exemplo, né? Não é uma atitude de uma mulher sujeita ao seu marido. Então, em tudo, diz Jesus, né? Diz a palavra de Deus, na verdade, né? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Amém? Esteja sujeita a seus maridos, porque esse é um dever para a esposa. Aí no versículo 25 diz assim: maridos, eita nós, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Entenda isso, maridão. É nosso dever amar nossas esposas como amamos a nós mesmos. Ou então amá-las como amamos a Cristo. Olhem só, assim como Cristo, ou melhor, como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Se doando, se rendendo, se entregando, sabe? Morrendo por ela. E aí, maridão, o que você tem feito pela sua esposa? Quanto tempo de oração você tem dedicado para ela ou por ela? Como é que está sendo a sua intimidade com Deus para que você abençoe a sua casa? Quanto tempo você tem investido em estar com ela, em ouvi-la, em abençoá-la de alguma maneira? O que você tem investido na vida da sua esposa? Cristo deu tudo, Cristo investiu tudo que ele tinha, a sua maior riqueza foi entregue, era a sua vida, e ele deu isso pela igreja. O que você tem feito em favor da sua esposa? Você tem ouvido o que ela está falando? Você tem dado crédito ao que ela te fala, ao que ela pede para você? Ou o que mais? Como Cristo amou a igreja, entenda isso, é como Cristo amou a igreja mesmo sabendo que a igreja não era perfeita, mesmo sabendo que a igreja iria errar, ou não iria concordar com algumas coisas que ele estava ensinando. Ainda assim, maridão, ame a sua esposa, se dedique a ela, procure ao máximo, fazer o máximo para que ela seja santificada. E aqui diz, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Ei, maridão, você tem pregado a palavra para sua esposa? Você tem falado do evangelho para ela? Ou melhor ainda, vamos no princípio, você tem estudado a palavra? Você tem aprendido da palavra, você tem ido aos cultos ouvi-la, você tem dado crédito àquilo que o Senhor está falando. O que você tem aprendido de Deus, que você pode sentar na mesa, numa refeição, por exemplo, e estar dividindo, compartilhando com sua esposa para que ela seja por essa mesma palavra edificada. Queridos, entendo essa necessidade do marido santificar a sua esposa, para que ele possa apresentá-la a Cristo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e culpável. Você vai ter que dar crédito, você vai ter que apresentar a sua esposa a Cristo Jesus. Entenda, quando você casa com uma mulher de Deus, seu sogro é Deus. Como você vai apresentar, como você vai, devolver a mulher que Deus te deu para ele? Como que você vai fazer isso? Como que ela vai estar? Você tem trabalhado para santificar a sua esposa? Você tem jejuado por ela? Você só está reclamando? Você só está murmurando? Ou você passa mais tempo preocupado com as outras do que com ela? E esqueça, a mulher que Deus te deu é essa aí que está do seu lado, é a sua esposa, é essa que está com o seu nome escrito na sua aliança. Dê valor a ela mais do que qualquer outra mulher. É ela que realmente importa para você, querido. Amém? Não compare com ninguém. O que Deus te deu é para você. É o que você mereceu, é o que você buscou, é o que você desejou, e é o que Deus quer, entende que é o melhor para você. Amém? Então pare de reclamar e usufrua da bênção que Deus te deu. Entenda que, assim como Cristo é o cabeça do homem, ou seja, o homem ele é o reflexo de Cristo, a mulher é o reflexo do marido. Então se a sua esposa não é tão boa assim, querido, sinto muito te dizer, mas ela é seu reflexo. Então pense nisso, o que você tem feito pela sua esposa?
Quanto tempo você tem dedicado a ela? O que você tem feito para torná-la feliz? Sua esposa sabe que você a ama? Se alguém que não é você perguntar para ela, você se sente amada pelo seu marido, o que você acha que ela responderia hoje? De que forma ela reagiria a essa questão? Essas coisas devem ser preocupações diárias dos maridos que querem cumprir com aquilo que o Senhor ensina em sua palavra. Aqui diz, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então você tem alimentado, você tem cuidado, você tem sido um provedor na sua casa, ou você tem esperado o tempo dela ganhar um pouco mais que você e você simplesmente deitar no sofazão e crescer a sua barriga. É isso que você quer fazer, ou você tem realmente trabalhado duro para sustentar, para abençoar, para prover a sua esposa? Como é que está funcionando isso dentro da sua casa? Você é aquele cara que vive dentro da academia, mas não compra uma roupa nova para sua esposa, não dá um brinco bonitão, não dá um relógio, não dá um acessório. Você tem investido nela para que ela possa ser o melhor para você possível? Cristo investe na sua igreja. Cristo deu tudo o que ele podia para que a igreja se tornasse linda, gloriosa, e assim será. Faça o mesmo, porque esse não é uma opção, esse é um dever daquele que quer seguir os princípios de Cristo dentro do seu casamento e desfrutar de um casamento pleno. Sabe, queridos, um dos grandes segredos do casamento ser abençoado é quando você para de olhar para outra pessoa e começa a olhar para você mesmo na questão de ver os defeitos. Quanto mais você ver os seus defeitos e conhecê-los em você para Deus, Deus vai transformando a sua vida e vai te tornando melhor para aquela pessoa e vice-versa. E assim vocês vão se tornando cada vez mais plenamente satisfeitos dentro de um relacionamento. Então, entenda seu dever, marido. Entenda o seu dever, esposa. E Deus vai abençoar a sua vida a partir do momento que você obedecer a isso. O versículo 31 diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Por que o homem vai deixar o pai e a mãe? Porque às vezes dentro de um casamento é muito mais difícil o homem, deixar o pai e a mãe, porque o homem amadurece mais lentamente do que a mulher. Você vê uma mulher de 18 anos, por exemplo, não é a mesma mentalidade que um homem. Isso é praticamente genético, né? O homem amadurece mais devagar. Mas então, querido, você tem que chegar nesse lugar onde você corta o cordão umbilical da sua mãe e começa a se unir à sua esposa. A opinião da sua mãe não pode ter mais valor que o da sua esposa. Amém? Você tem que deixar o pai e a mãe para se unir à sua mulher e então vocês se tornarão uma só carne. Às vezes você está casado com a sua esposa, mora os dois na mesma casa, mas você ainda está conectado de alguma maneira prejudicial com a sua mãe, por exemplo. Então você precisa deixar o pai e a mãe e se conectar com a sua esposa e com ela se tornar uma só carne. O versículo 32 diz: esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Olha quão importante é o relacionamento conjugal, porque Cristo Jesus, que é a palavra de Deus, o próprio Deus, ele assemelha, ele compara o relacionamento de Cristo à igreja ao relacionamento do marido e da esposa. Então, olha que interessante, tudo que você precisa, marido, para ter um casamento feliz, para fazer a sua esposa feliz, por exemplo, você encontrará em Cristo, na maneira como ele se relaciona com a igreja, na maneira como ele, ele se relaciona dia após dia com a igreja. Da mesma forma, você, esposa, tudo que você precisa é entender como é que a igreja deve se relacionar com Cristo. E se você trazer isso dentro da sua casa, o seu relacionamento conjugal, você vai viver plenamente e abençoado. Amém? Então entendam se são alguns dos deveres, na verdade, não são todos, você vai encontrar mais coisas na palavra de Deus, mas esses são os principais ou os fundamentos. Se você construir sua vida conjugal, a esposa construindo sobre o fundamento de que ela deve sujeitar ao seu marido, e o marido construindo sobre o fundamento de que ele deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, sabe? Purificando, se entregando a ela, vocês vão viver um casamento pleno. Perfeito? Não, mas pleno, satisfeito. Amém? Grave no seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar?
Pai, eu te louvo e te glorifico, Senhor, por mais esse estudo, mais esse aprendizado tão relevante para as nossas vidas. Nos ajude a caminhar nesse lugar, nos ajude, Pai, a trilhar esse caminho que muitas vezes é difícil, é árduo, porque exige renúncia, Pai, exige humilhação, exige submissão, mas que nós possamos compreender a importância e a relevância disso dentro do nosso casamento, para que a nossa casa seja uma casa abençoada, uma casa bem fundamentada, uma casa, Pai, onde o marido e a esposa vivem em paz, vivem em harmonia, vivem plenamente, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos vencer nessas áreas, o marido e a esposa que me ouvem possa conseguir superar a si mesmo, Pai, e em nome de Jesus se tornar o marido e a esposa cada vez melhor um para o outro, em nome de Jesus. Eu os abençoo, Pai, todo aquele que assistiu esse vídeo, ou vier assistir, que seja abençoado em nome de Jesus em seu casamento, em seu relacionamento, que o Senhor conduza graça, dê graça às esposas para que elas se sujeitem aos seus maridos, que o Senhor dê graça aos maridos para que amem as esposas como o Senhor amou a igreja, em nome de Jesus, para que nós possamos alinhar com esse propósito de Deus, que é o casamento, um dos maiores, se não o maior propósito de Deus, que é a construção de uma família, que nós possamos entender isso através do relacionamento de Cristo e a igreja e trazer essa realidade do céu para dentro da nossa casa, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Obrigado, querido e querida que está me acompanhando nesse discipulado, está comigo mais uma vez aqui, que você possa, no próximo estudo, estar de novo firmezão aí, sem desanimar, para juntos crescermos em Deus e trazemos essa bênção tão importante para a nossa casa, que é um relacionamento aprovado por Deus. Amém? Então aí está mais uma característica de um relacionamento, um casamento aprovado por Deus, onde o homem cumpre com o seu dever e a mulher cumpre também com o seu dever. Uma se sujeita e um ama como Cristo amou a igreja. Amém? Não é como você ama um cachorro, não, meu amigão, o marido aí. Não é como você ama o seu time de futebol, não é como você ama o seu emprego, não, é como Cristo amou a igreja, amém? Não é nem como você ama qualquer coisa, mas é como Cristo amou a igreja, esse é o exemplo, e você, esposa, é como você se sujeita a Cristo Jesus. Se ele hoje aparecesse na tua frente, pedisse a coisa mais louca do mundo para você fazer, certamente você faria se você é uma mulher de Deus. Então é como você se sujeita a ele, se sujeite ao seu marido, e façam isso com amor, com dedicação, e Deus honrará vocês, amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Até o próximo estudo do nosso discipulado. Um grande abraço.